Você já percebeu que às vezes parece que tem alguma coisa te impedindo de você conseguir o que você quer? Ou parece às vezes que tem um segredo para conseguir aquilo, só que ninguém te contou? Eu sou Otávio Castanho. E eu sou Ronaldo Gueraldi. E nessa série de 4 vídeos, a gente vai te ensinar o que as pessoas de sucesso sabem. Mas que você não sabe, simplesmente porque elas não são ensinadas nem na escola, nem na universidade. Você vai aprender a detectar mentiras, a controlar suas próprias emoções negativas, a se tornar uma máquina de carisma. Em resumo, você vai se tornar um canivete suíço humano que tem uma ferramenta pronta, disponível para qualquer problema que aconteça. Para filhos isso é ótimo, né? Então se você é pai, mãe ou filho, essa série é para você. Mas se você não é, só é alguém que quer melhorar a saúde ou melhorar o corpo, ou ficar mais persuasivo para poder influenciar mais as pessoas ao seu redor, essa série também é para você. Ou talvez você queira tudo isso junto, né? E não é preciso nenhum superpoder para ter tudo isso, igual, por exemplo, do Neo, do filme Matrix, que conseguia fazer o que ele quisesse lá no mundo da Matrix. Daqui a pouquinho a gente fala como tem algumas coisas meio que parecidas com o filme até, mas por enquanto eu quero só te explicar o que eu chamo de estar no controle de qualquer situação. A gente normalmente pensa que controlar uma situação é fazer com que tudo aconteça da maneira que a gente quer, tintim por tintim, lá tudo certinho. Só que isso é ilusão, né? Na verdade, controlar uma situação é você ter repertório para, não importa o que aconteça, você conseguir reagir àquilo para que tudo se encaixe mais perto do jeito que você quer. Como disse o filósofo francês Jean-Paul Sartre, não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Vamos dar um salto séculos à frente? Anthony Robbins, considerado por muitos um dos maiores, se não o maior coach do mundo. Vou te contar um segredo, ele também ensina PNL, tá? Então o que o Anthony Robbins fala que é o seguinte: não importa o que aconteceu com você, mas como você responde ao que fizeram com você, ao que aconteceu com você. E é isso que você vai aprender aqui ao longo desses 4 vídeos no workshop PNL no Mundo Real. O detalhe é que tudo é feito para você seguir padrões e se comportar como os outros querem. E o pior, achando que você está se comportando como você quer, fazendo as suas escolhas. Você acha que você que está escolhendo, que você está controlando, mas não está. Então, se você vai assistir essa série de vídeos, é por sua conta, porque a gente vai te mostrar que você não está no controle, mas também vai te mostrar como identificar isso e tomar o controle para você de volta. É como no filme Matrix. Se você não viu, eu vou resumir aqui para você. A humanidade está adormecida, ela vive em cápsulas plugadas num computador que simula a vida. Ou seja, as pessoas acham que estão vivendo, mas na verdade elas estão participando de um RPG, tá? Vamos lá. Elas estão simulando, achando que estão vivendo uma vida que quem manda é o computador, não é ela. E tem um herói do filme, chamado Neo, que nessa vida simulada ele é um hacker. Ele é um analista de sistemas, de TI, ele é um hacker. E quando ele identifica esses padrões da Matrix, ele consegue burlar, hackear o software e aí ele se liberta desses padrões. Ele passa a viver realmente a vida dele. E é um barato, não sei se você já viu, eu sempre falo isso com o Otávio, que qual é o momento no filme que o Neo vira Neo? Porque tem muita dúvida. Ao longo do filme ele tem dúvida se ele é o escolhido ou se não é. O Morfeu fala que ele é, a Trinity fala que ele é, ele não sabe se é ou se não é. Mas qual é a sacada? Quando é que ele vira Neo? Quando ele percebe aqueles agentes se aproximando e aí a cena vai se decompondo em códigos de computador, em códigos binários. E como ele é um hacker, ele falou, nossa, então isso que eu estou vendo é um código de computador, é um padrão. E como ele é bom em identificar e quebrar padrão, ele fala, quem manda nessa bagaça sou eu. E é isso que você vai aprender. Você vai aprender a identificar padrões, a hackear, ressignificar e se reprogramar. Porque a partir de agora, quem vai mandar na sua vida é você. Aprendendo programação neurolinguística, você vai enxergar os padrões de tudo que acontece nas interações humanas ao seu redor. Você vai ver os padrões de tudo. E aí, vendo esses padrões, você vai conseguir interagir com eles e mudar, controlar as coisas à sua volta. Esses padrões eu chamo de linguagem de máquina do cérebro. É como num computador, sabe? A gente normalmente não consegue se livrar dessa realidade e acaba entrando em problemas de dívida, se envolve em relacionamentos tóxicos, vive com problemas de saúde, obesidade. Essas sensações ruins é um círculo vicioso e o objetivo é sair, quebrar o padrão do círculo vicioso e entrar numa espiral positiva do círculo virtuoso. O que acontece é que a gente é programado
para não conseguir o que a gente quer. E aí a gente fica buscando uma maneira mágica de conseguir aquilo, né? Mais rápida. E a indústria lucra muito com isso, as indústrias, porque elas te vendem coisas que não funcionam ou que funcionam meio que momentaneamente. E aí você volta para a condição inicial novamente. É mais ou menos como ficarem te dando remédio para você ajeitar alguma coisa que está ruim, ao invés de pegar e dar uma vacina para resolver logo a situação. Porque aí se eu dou uma vacina, eu não fico mais vendendo remédio para você depois. Então eles preferem dar remédio. É como o governo, que muitas vezes fica te dando coisinhas, só que não são suficientes. Ele vai te dando coisinhas e você não está sempre satisfeito. E aí nas campanhas eles vêm depois com promessas para sanar aquilo que você quer. E aí você vota e eles voltam a te dar coisinhas sem resolver aquilo, né? Senão a gente não precisa mais de ninguém. E olha, isso te dei 2 exemplos só, tá bom? Isso acontece em muitas outras áreas da vida, de várias maneiras, tá bom? Esse negócio de a gente não perceber qual que é a coisa, o código que controla tudo. As pessoas que estão nas altas cúpulas e as pessoas de sucesso já sabem isso, mas você talvez não saiba, e é isso que a gente quer te ensinar aqui. Eu dei 2 exemplos só, mas isso acontece em outras áreas, como eu falei, até dentro da família também, tá bom? Agora, imagina você saber se alguém está mentindo para você, como no caso que eu citei, um político fazendo um discurso e você saber se ele está mentindo para você. Você teria muito mais controle sobre as ações que você vai tomar depois de ouvir aquilo, né? Agora, imagina só você saber se alguém está mentindo só fazendo 2 perguntas. Se o seu filho, ou marido, ou mulher, ou chefe, amigo do trabalho, imagina você saber se eles estão mentindo sem fazer nenhuma pergunta, só observando. Parece até um superpoder, né? Mas não é. É técnica e prática. A programação neurolinguística surgiu em meados da década de 70, quando Richard Bandler, um estudante de matemática, buscou o professor dele de linguística, John Grinder, e eles queriam modelar sucesso. Eles tinham isso na cabeça. O que faz uma pessoa ter sucesso e outras não? E eles falaram assim, tá, como é que a gente vai mensurar isso? E eles foram estudar psicólogos, terapeutas. Eles queriam saber o seguinte, por que tem gente que fica 10 anos em terapia, 15 anos em terapia e não resolve os problemas? Enquanto tem profissionais que em 1, 2, 3, 4 sessões rapidamente conseguem resolver o problema. Então eles foram estudar essas pessoas. Por isso, muita gente acha que PNL é psicologia, PNL é terapia. Não. É porque os primeiros modelados, os primeiros objetos de estudo da PNL eram terapeutas. Mas a PNL é uma estratégia para se obter sucesso. Então imagina só, como seria interessante você pegar e identificar qualidades de pessoas de sucesso, de extremo sucesso, e instalar em você. Imagina se tornar aquele advogado que fecha cliente pra caramba, que consegue definir diversos acordos. Imagina você ser o as da negociação. Imagina o coach que fecha diversos processos, consegue cobrar mais por isso. Imagina aqueles atletas que são os melhores nas suas áreas, uma referência internacional. Imagina um nutricionista que consegue rapidamente identificar os hábitos nocivos do seu cliente e fazer com que ele simplesmente comece a se alimentar melhor, mudar rapidamente os hábitos dele. É isso que a PNL pode fazer por você. Já pensou então pegar tudo que uma pessoa tem de bom e instalar em você? Seria sensacional, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos, porque agora a gente quer ensinar para vocês aqui uma técnica para você identificar algumas pistas que as pessoas dão, que elas entregam sem perceber, no caso delas estarem mentindo ou inventando alguma coisa. Então você vai saber se elas estão lembrando de algo ou inventando alguma coisa. E dá para você investigar melhor e saber se estão mentindo para você. E essas e outras técnicas eu descobri quando iniciei meus estudos de PNL. Eu sou engenheiro civil, então eu era engenheiro, trabalhava como engenheiro, tinha uma empresa, mas as coisas não estavam legais, eu não cuidava do corpo, não estava cuidando muito da saúde, trabalhava demais, por isso eu ficava ausente de casa, meu filho não me via, casamento começou a dar aquela balançadinha e a coisa não estava legal. Aí um dia eu estava no carro e eu ouvi o Max Geringer. O Max Geringer falou assim para um ouvinte, em um determinado momento: o que você faria se você não precisasse de dinheiro? Você trabalharia com o quê? Aí eu pensei, eu ajudaria as pessoas a performarem melhor, a fazer as coisas melhor. E eu não sabia nada sobre programação neurolinguística, hipnose, coaching, nada disso. Eu resolvi só entrar na brincadeira e respondi. E isso me fez ter um insight de que eu poderia fazer aquilo. E aí eu fui procurar quem sabia sobre o cérebro. Porque se eu queria ajudar uma pessoa a performar, eu tinha que saber como funcionava o cérebro.
E aí eu imaginei que os hipnólogos sabiam isso, porque uma pessoa que dá uma cebola para o outro comer achando que é maçã, ele deve conhecer uns caminhos, né? E eu fui fazer um curso de hipnose, e no meu curso de hipnose, uma pessoa conversou comigo, me falou sobre coaching, me falou sobre programação neurolinguística, eu comecei a me aprofundar muito em cima disso. E aí eu comecei a fazer atendimentos clínicos e a ajudar as pessoas a resolverem demandas dela. Comecei a fazer atendimentos de hipnoterapia. E fazendo os atendimentos de hipnoterapia, eu percebi que os resultados das pessoas eram muito rápidos e que esses resultados geravam outros resultados mais para frente até. E eu comecei a identificar os padrões, a linguagem de máquina que eu falei que rege tudo, aquele código Matrix, para quem viu o filme que desce assim, ó, eu comecei a ler o código Matrix das coisas, dos acontecimentos das pessoas. E aí eu ajudava as pessoas a terem resultado. E aí veio, o pulo do gato, veio aí, porque eu comecei a enxergar essa codificação, comecei a ajudar na mudança das pessoas, e eu falei, eu posso ajudar a mim mesmo, né? E aí eu comecei a identificar os meus padrões e comecei a me reprogramar para ser quem eu queria ser. E aí eu comecei a cuidar melhor do jeito que eu tratava as coisas, minhas finanças melhoraram, minha saúde melhorou, o corpo começou a voltar, o casamento começou a ficar mais bacana e a vida como um todo começou a ficar muito melhor. E hoje eu estou num caminho que, digamos assim, eu controlo. Eu fiz um evento ao vivo porque eu ensino coaches a fazerem o que eu comecei a fazer, a mudarem a si próprios e a mudarem as outras pessoas. Geraldo estava lá comigo no evento e a partir daí eu comecei a ensinar advogados a ganharem mais processos, a influenciar melhor, a fazer acordos mais rentáveis. Comecei a ensinar médicos a falarem de forma diferente com seus pacientes para poder confortá-los melhor, criando um vínculo. Ensinar nutricionistas a identificarem os padrões que estão sabotando as pessoas e começarem a alterar isso devagarzinho para elas terem melhores resultados. Pessoas de atendimento, de hotéis, etc., de vendas, a conseguir um relacionamento melhor e a gerar uma experiência melhor para o cliente. São inúmeras as aplicações da PNL. Tem gente até ganhando mais gorjeta no trabalho porque está usando algumas técnicas. Enfim, em linhas gerais, eu saí daquele ser controlado, sem saber que estava sendo controlado, e passei a controlar. Isso graças aos conhecimentos de programação neurolinguística. Isso me faz lembrar também do Anthony Robbins, que ele conta nos livros dele, que quando novinho ele não tinha nada, né? Era bem pobre, ele chegou a morar dentro do carro dele. E com os conhecimentos de programação neurolinguística, ele começou a desenrolar a vida dele, desenvolver, e hoje ele é milionário e treinador de um monte de gente. E se você acha que PNL é alguma coisa, essas estratégias são alguma coisa muito difícil, que requer um monte de conhecimento e tudo mais, fica sabendo que todas as técnicas parecem brincadeira de criança. Então a gente vai te explicar agora como identificar o que o cérebro da outra pessoa está fazendo, pensando. Mas olha lá, antes que você ache que isso é psicologia, PNL não tem nada de psicologia não, tá? PNL é estratégia de sucesso. Quando a gente pensa em algo, normalmente a nossa memória armazena essa informação por meio de elementos visuais, auditivos ou sensações. São os nossos 5 sentidos. A gente tem uma memória, a gente tem uma lembrança, a gente lembra do que a gente viu, a gente lembra do que a gente escutou naquela situação, se tinha algum cheiro envolvido, algum paladar, alguma sinestesia. É assim que todas essas informações combinadas formam o nosso arquivo mental de memória. Quando as pessoas lembram, recuperam uma memória visual, elas têm a tendência a olhar para cima, para o alto. E dependendo do lado, a pessoa está lembrando de uma imagem ou está construindo uma imagem. Ou seja, está inventando alguma coisa, né? Vamos trazer um pouquinho para o mundo real? Seu filho, sua filha, de repente seu companheiro ou sua companheira chegam em casa e você tem uma leve suspeita de que eles não estavam onde eles falaram que eles estavam. Ou seja, você está achando que eles estão mentindo para você, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer perguntas que você sabe que a resposta é verdadeira e que eles não têm motivo nenhum para mentir. A guarda deles está baixa. Vamos supor, para sua esposa, por exemplo, amor, qual é mesmo aquele restaurante que a gente foi na semana passada? Ela vai olhar para algum dos lados para lembrar o cardápio, a fachada do restaurante. Legal. Quer reforçar? Faz uma outra pergunta que você também sabe que é verdade. Amor, aquela sua amiga fulana, qual era mesmo a cor daquele vestido que ela estava? Achei um vestido bonito. Aí ela vai olhar para um lado e você fala, mais uma evidência, olhou para o mesmo lado, então é um padrão de que está lembrando e te contando a verdade.
Agora que você já sabe o lado da lembrança, por exemplo, ele lembra olhando para cá, faz as perguntas que você quer fazer, que você quer saber realmente, vai investigando e presta atenção se o olho dele fica indo para o outro lado em algum momento. Porque quando você faz a pergunta, ele joga o olho para o lado da lembrança porque ele lembra. O que você perguntou, vem a resposta. E ele não pode te dizer às vezes. E aí ele cria alguma coisa, altera aquilo para te falar. Então se o olhinho for para o outro lado, você já sabe que tem alguma coisa para investigar aí, né? Fácil, né? Aprendeu. Só que um alerta aqui, um cuidado. Não é porque a pessoa vai olhar para um lado ou para o outro que ela está mentindo. Ela pode estar simplesmente omitindo, pode estar querendo preservar a sua emoção de alguma maneira. Não tire decisões precipitadas. Não saia por aí apontando, você é mentiroso, você é mentirosa. Use essa técnica como uma forma de captar informação. Pega informação, tem caroço nesse angu, você vai investigar. É muito importante você ter essa distinção. Cautela, cuidado. Use a técnica para colher informações. E depois investiga, depois apura melhor. E a gente vai te ensinar uma brincadeira para você fazer com os amigos, que eles vão achar que você lê mentes, tá? Assim você já treina isso e fazendo uma brincadeira. Mas enquanto a gente fala para você aqui sobre a técnica, eu gostaria que você já desse uma olhadinha ou pensasse naquelas pessoas que você acha que vão se beneficiar tendo esse conhecimento e compartilhasse com elas esse link aqui. Pega o link dessa página e manda para essas pessoas, coloca no comentário, marca essas pessoas que você quer trazer para cá para assistir esses vídeos. Se você estiver gostando, é claro. Se você não estiver gostando, manda para os inimigos, tá bom? E programação neurolinguística não serve só para conhecer o outro, interagir com o outro. PNL é uma matriz de comunicação, principalmente com você mesmo. Você vai começar a se entender, é quase que você vai se comunicar com as suas emoções, com seus pensamentos, com seus comportamentos. Quando você vira um practitioner no PNL, você é uma pessoa que consegue mudar rapidamente seu estado emocional. Você foi completamente tragado, você caiu numa armadilha de negatividade, você está se sentindo mal. E você vai dar uma palestra, por exemplo, você tem que estar com uma energia alta, com entusiasmo. Você vai ter recursos para mudar rapidamente o estado emocional. PNL serve também para você. E como a gente falou lá no início do vídeo, muitas vezes a gente acha que está no comando da nossa vida. Lê do engano, a gente não está não. A gente está muitas vezes reagindo ao que acontece ao nosso redor. Mas a gente pode mudar, a gente pode assumir as rédeas da nossa realidade. Mas para isso é necessário conhecer técnicas testadas, comprovadas ao longo de décadas. Lembra bem, PNL surgiu na década de 70. São quase 50 anos nas costas aí de estudos e comprovações. Mas olha só, esse vídeo está ficando muito longo e a gente vai abordar outros temas, outras técnicas no próximo vídeo. Mas antes, fica ligado aí para duas informações. Tem uma analogia que eu uso que é assim, a do termômetro e a do termostato. Um termômetro é aquele equipamento que mede a temperatura. Tem a temperatura, ele mede e fala qual é. Tá 25 graus. E tem o termostato. O termostato ele também mede a temperatura que está e vê qual que está. Só que se não tiver do jeito que ele quer, ele aciona o equipamento, por exemplo, de ar-condicionado, e esse equipamento deixa o ambiente da temperatura que ele quer. Ou seja, um só reage e o outro reage, percebe e muda o ambiente dele. Interessante isso, né? Então eu pergunto para você, você quer ser um termômetro ou você quer ter um termostato na sua vida e nas suas relações? No próximo vídeo eu vou te ensinar como ser um termostato e controlar e mudar tudo ao seu redor. E agora eu vou te ensinar a brincadeira para você fazer com seus amigos. Então pega os seus amigos aí que você acha que vão gostar de ter esse material gratuito e envia para eles. Pega o link da página aí em cima, envia para eles ou marca eles nos comentários aqui embaixo. Legal, melhor, aproveita, coloca aqui embaixo se você gostou da técnica que a gente ensinou hoje e aproveita depois já completa se você vai gostar da brincadeira que eu vou te ensinar agora também, tá joia? Manda para os seus amigos que eu acredito que eles vão ficar muito gratos por você ter indicado material de graça para eles. Como eu digo sempre que praticar é muito importante, então aí vai a brincadeira para você praticar brincando, porque esse é o meu jeito de aprender com humor, aprender brincando, é o nosso jeito de ensinar também, o meu e do Geraldi. Então, lá vai para você aqui agora uma brincadeira para você fazer com seus amigos e eles até pensarem que você lê mentes. É quase um truque de mentalismo, mas na verdade é técnica de programação neurolinguística para você já começar a ficar bala aí e passar a não ser mais enganado
tão facilmente aí pelas pessoas. Você vai usar a técnica que o Geraldo ensinou, de pista de acesso ocular, aquele truquezinho dos olhos. Por um lado tá lembrando, por um lado ele tá inventando, criando. Você vai fazer assim, você vai pedir para um amigo seu te contar uma história. Ele vai te contar uma história e você pede para ele te contar uma história verdadeira, alguma coisa que aconteceu que seja tudo 100% verdadeiro, que ele não invente nada, tá bom? Vai fazer assim. Aí durante a história você pode fazendo perguntas para ele. Ele fala que estava num lugar, você fala, quantas pessoas tinha lá e etc. Só para ele ir lembrando. Ele vai te contar uma história verdadeira, então ele vai estar só lembrando das coisas. Então você vai olhando o olhinho dele para onde vai, por exemplo, pode ser que está indo para lá toda hora. E aí você calibra o lado dele de lembrança. A hora que ele terminar, você fala para ele assim, agora eu quero que você me invente uma história que seja completamente mentira, mas inteira mentira. Você não pode contar nada de verdade. Você vai contar que você foi para um lugar com alguma pessoa que você não estava, um lugar que você nunca foi, alguma coisa do tipo. E aí, conforme ele estiver inventando a história para você, você vai olhando o olhinho dele, provavelmente o olhinho dele vai para os dois lados, porque a gente acaba lembrando de coisas e muda tudo e conta a mentira, né? Ele vai estar inventando uma história mentirosa. Então você vai olhando que o olhinho dele vai para o outro lado e você fala, legal, agora eu já sei o lado da lembrança e o lado que ele cria a coisa. E aí, na hora que ele terminar, você fala, bacana, a brincadeira agora é a seguinte, você vai escolher uma história agora na sua cabeça aí, e você pode, ela tem que ser 100% verdadeira ou 100% mentirosa, tem que ser uma mentira completa. Não pode ser uma história metade verdade, metade falsa, tipo, ele viajou para algum lugar, ele conta tudo que ele fez e a mentira é que ele estava com uma pessoa que ele não estava. Não pode, tem tudo mentira, o lugar mentira, as pessoas mentira, tudo que ele fez tem que ser mentira. Ou tudo verdade, fala isso para ele, pede para ele pensar no que ele vai te contar. E aí pede para ele te contar, sem dizer se ele está contando a história verdadeira ou a história mentirosa. Pede para ele te contar. E aí você ouve a história e no meio da história você faz perguntas para ele às vezes. Mas quem estava lá? Como é que era? Que cor que era tal coisa? E aí você dá uma olhadinha se o olhinho dele vai para a lembrança ou para o lado da criação. E aí quando ele contar a história você fala, legal, a história que você me contou ela é a história mentirosa. Ou é a história verdadeira. E aí talvez ele regala um olhão de perguntar como é que você sabia. E aí você pode pedir para ele contar outra, e outra, e outra, e outra. Sempre lembrando ele de contar uma história totalmente verdadeira ou uma história totalmente falsa. Porque você está começando, você está treinando agora. Com o tempo, você acaba pegando se essa história tem nuances de mentira ou se ela é inteira mentirosa, né? E no próximo vídeo, a gente vai ensinar você a como você controlar suas emoções, medos, etc., muito rapidinho, de forma que você vai conseguir melhorar seus relacionamentos, melhorar sua saúde e melhorar suas finanças também, tá joia? A gente se vê no vídeo 2. Um grande abraço.